Desde que a gente descobriu, né, meu marido, que eu tava grávida, que a gente estava grávidas, eu tento envolver ele em muitas situações pra ele viver isso, né? Tanto que, assim, a minha alimentação mudou, eu falo, assim, que já é outra Ana, né? Muitas coisas mudaram, assim, ficou uma Ana pra trás e do momento que eu descobri que eu tava grávida, nasceu uma nova Ana, porque agora tudo que eu penso não é só em mim, né? Eu não me alimento da forma como eu queria, eu tenho que pensar antes de beber alguma coisa, então, e eu tento envolver ele muito nisso, assim, eu deixo muito claro pra ele coisas do tipo assim, corta uma fruta pra mim, né? Bruno, vem cá, passa a mão na barriga, Bruno, sabe? Eu chamo ele pra viver, eu peço ajuda pra ele escolher as coisas que a gente... participar nas escolhas. Isso, eu trago muito ele pra viver isso, porque eu compreendo que pra ele é algo muito distante, porque ele não sente nada, ele não... Muita pouca coisa mudou na vida dele hoje, né? Então eu tento incluir ele em tomada de decisão, em... olha só, vamos comer uma coisinha mais saudável, porque eu preciso... Então, e ele participando, ele vê que a vida mudou pra ele também. Então, assim, foi um passo que eu quero trazer ele pra estar comigo em certos momentos. A gente vai viajar pra fazer um enxoval, ele vai comigo, né? Eu poderia ir só com a minha mãe, poderia, mas pra mim foi bem importante levar ele junto pra viver isso, né? Porque ele tem que se sentir pai, ele tem que se sentir presente. Isso é importantíssimo, sem dúvida alguma. E ainda que hoje a gente tenha pais muito mais engajados e que enxerguem a função paterna com a riqueza que de fato ela tem, esse ainda é um processo e uma desconstrução cultural para construir um novo espaço para esses pais, porque é inevitável. O homem, em sua maioria, ele não é estimulado a esses papéis de cuidador. Ele é estimulado a ser forte, a ser bem-sucedido, a ser o provedor. E aí, tudo que está relacionado ao emocional, ao cuidado, é visto como uma função materna, como uma função da mulher. E a gente já sabe que a riqueza da função paterna é imensa. Um pai engajado é tão importante para a parceira, porque isso faz toda a diferença. Um pai participativo e consciente do papel dele é, sem dúvida alguma, um dos principais fatores de proteção da saúde mental dessa mãe. E sem contar o impacto que isso tem também para o bebê. Porque o pai pode sim construir vínculo com a criança desde a vida intrauterina. Só que ele precisa estar disponível para esse processo. Então, o quanto isso é importante. Foi feito um estudo com pais dos Estados Unidos e pais da Europa, justamente pelas questões culturais serem diferentes. Eles pegaram 2 grupos para avaliar as mudanças cerebrais que esses pais apresentavam. Eram todos pais de primeira viagem. Ai, que legal! E o que eles observaram? Que os pais que tiveram mudanças mais significativas foram aqueles que engajaram mais, desde o período do gestacional e também no pós-parto, e conseguiram ter mudanças muito similares às das mães, ainda que as mudanças nos cérebros dos pais não seja da mesma magnitude que a das mães. Mas os pais conseguiram sim engajar e mostrar ali qual que é a função paterna, qual que é o papel do pai, que é de uma riqueza absurda. Então é bem importante a gente, enquanto parceiras, também trazer o pai para esse papel. Incluir, né? Ele se sentir parte, porque a mulher, ela tem muito disso, né? De resolver sozinha, de se virar, E isso até é bastante criticado hoje em dia, no sentido de que é mais uma coisa que onera a mulher o papel de sinalizar para o marido o que ele precisa fazer, contar para o pai que ele precisa fazer isso, ou que o papel dele é esse ou aquele. Hoje, com a quantidade de informação que a gente tem disponível, o homem consegue sim entender melhor qual é o verdadeiro papel dele. No entanto, eu gosto sempre de frisar a importância de cada casal entender a sua realidade. Porque quando a gente entra nesse papel do deveria, a gente acaba gerando muitas vezes sofrimento e desconexão para o casal. Vou te usar aqui como exemplo que você trouxe a situação com o teu parceiro. Se você ficar focada que ele deveria fazer essas coisas sem que você comunicasse,
provavelmente isso iria gerar desconexão e afastamento de vocês. Não aconteceria. Na medida em que você conhece o teu parceiro, aceita ele como ele é, por isso você escolheu ele também para estar do teu lado, e faz esse movimento de comunicar as tuas necessidades, chamar ele para o processo, isso vai ser benéfico para todo mundo. Então, eu acho sempre importante a gente falar sobre isso, porque hoje o homem também muitas vezes é cobrado para que ele faça parte dele, para que ele entenda o papel dele. No entanto, a gente sabe que a nossa cultura não favorece isso. Então, o mais importante é cada casal se conhecer e um poder fazer pelo comunicar, outro, né? Naquilo que o outro não é tão efetivo. Exatamente, a comunicação faz toda a diferença. Rafa, e você acha que existe um momento certo pra ser mãe, assim? Eu sempre digo que parece que nunca é um momento, né? Eu senti que era o momento, assim. Como sempre foi meu sonho, eu queria casar e ser mãe, né? Mas tem muita gente que acha que nunca é o momento, né? Agora eu me formei, mas agora eu quero fazer uma pós. Mas agora eu quero aumentar meu salário. Tem sempre outras prioridades. Isso, e parece que nunca chega assim, não, agora tá tudo, eu tenho a casa que eu quero, eu tenho o trabalho que eu quero, eu tenho a estabilidade, agora eu quero ser mãe. É muito difícil chegar nesse momento, né? Tu acha que tem um momento certo, assim, pra te dizer, eu tô pronta? Eu acredito que o mais importante é a gente ter clareza sempre dos nossos valores e objetivos de vida. Quando você sabe o que é importante para você, o que você quer construir na sua vida, o que você busca, fica muito mais fácil alinhar suas ações a isso. Será que o caminho que eu estou percorrendo, a forma como eu estou caminhando, me aproxima ou me afasta disso que é importante para mim? Muito bom. Não tem como a gente não falar de aspectos que são muito relevantes no planejamento de uma gestação quando planejada. Né? O casal, seja casal homoafetivo, casal hétero, não importa, é importante que esse casal esteja estruturado. Agora, estruturado não é com uma vida financeira, nossa, tá sobrando dinheiro, eu tenho super oportunidades. É dentro da realidade de cada um, uma estrutura que permita estabilidade emocional, material, porque a chegada de um bebê, ela vem para trazer desafios, inevitavelmente. Vão ser muitas mudanças que vão acontecer. E o casal precisa estar muito bem estruturado e conectado para lidar com isso. Em sintonia, né? Sem dúvida. E aí não tem a ver com certo ou errado, momento certo ou momento errado, mas um momento que faça sentido para cada casal e que muitas vezes veio num momento que não estava sendo desejado ou preparado, e os casais muitas vezes têm habilidades para tornar aquele o momento ideal. Mas não dá para a gente negligenciar que se vem num cenário aversivo de dificuldades financeiras, de falta de suporte, certamente vai ser muito mais difícil. Você falando aqui agora lembrando um pouco do que a Ana falou, que a maternidade gera um luto, né? A pessoa, quem é a Ana, vamos usar a Ana aqui de exemplo. A Ana já é diferente da Ana de 12 semanas atrás, né? Ela já foi, e eu acho que uma das dificuldades dos casais pode ser que... Esse luto de quem eles eram, né? Porque o Bruno, no caso, ele vai conhecer uma nova Ana, uma Ana que ele nunca viu, que é uma Ana mãe, né? A Ana vai conhecer um Bruno pai. E eu acho que é uma descoberta do casal de você se apaixonar novamente por aquela versão. E vocês comunicarem isso, conversarem sobre isso, porque é uma nova família, né? É uma nova Ana, um novo Bruno que tá nascendo junto e as mulheres falam muito desse luto, né? Luto pela vida de antes, luto por quem eu era. Não que seja algo errado falar sobre isso, né? Sim, eu acho que é natural. A vida válido. Envolve vários lutos. Isso, é super válido, assim. E quando eu falo desse luto, eu falo que eu não sou a mesma, né? Muita Mudou. coisa que provavelmente você gostava ou que você via, hoje talvez já não faz mais sentido. E você vai perceber até coisas mais supérfluas, mais simples, o nosso próprio guarda-roupa. Quando a mulher se torna mãe, muitas coisas que ela usava antes já não fazem mais sentido. E aí a mulher tem um processo de se reencontrar. Quem eu me tornei com a chegada dos filhos? E Rafa, sabe que eu pensei nisso essa semana?
Eu olhei umas roupas, assim, mais justinhas. Eu falei, gente, eu não sei se eu vou usar mais isso na minha vida. Não sei, porque, né, virei mãe. Não que seja errado, ou enfim. Sim, mas pela rotina que não sei muda. explicar. Tanto que eu falei, agora eu tô de aniversário, eu falei para minhas amigas, eu preciso de tênis? Vocês me dão tênis? Não tem mais salto, não tem? Eu preciso usar tênis, vocês me dêem tênis de presente. Porque muda o que a gente gosta, o que, né, vira algo, talvez, mais praticidade, enfim. Bom, eu acho que eu vejo algumas amigas, a minha irmã sempre falava, ela fala, aquelas bolsas pequenas, assim, que a gente sai e tudo, ela, um dia eu fui sair com ela falou, meu Deus, há quanto tempo eu não uso uma bolsa pequenininha dessa? Porque a bolsa da mãe, ela vai se tornar a bolsa... Levando a casa junto. E tudo, e você não vai andar com 2 bolsas, né? E eu acho que é muito transformador, a maternidade, deve ser E uma você coisa falou muito... antes de um tema que é muito legal pra gente explorar, que você comentou, minha cunhada foi estudar, foi se preparar e foi se conhecer. Sim. E isso é muito interessante porque até pela questão do instinto materno, da expectativa que muitas vezes os pais têm de que quando eu tiver com meu filho nos braços, eu vou saber o que fazer. E isso é um mito, porque na verdade, o que vem na maioria das vezes nesse momento? Vem as experiências que a gente teve ao longo da vida, inclusive as nossas experiências enquanto filho e filha. E aí, por isso que muitas vezes é difícil a gente fazer diferente, mesmo aquelas coisas que a gente olhava para os nossos pais e dizia, quando eu for mãe, quando eu for pai, eu não vou fazer isso, eu vou fazer diferente. E se a gente não estiver muito atento a quem nós somos, quais são os nossos objetivos, inclusive enquanto pai e mãe, a tendência a repetir aquela história é muito grande. Sim. Então, você se conhecer, aprender a regular as tuas emoções, identificar e regular, para você também poder transmitir para o teu filho ou para tua filha aquilo que é genuíno em você e não algo movido pelo momento. Eu percebo, inclusive, que o meu filho tem quase 4 anos e é uma fase, né, essa pequena, a infância, enquanto eles são bem pequenininhos, é lindo, é transformador, mas também é muito desafiador. Sim. Porque a parte cognitiva deles não está formada, então eles não têm a compreensão das coisas da mesma forma que nós, e a gente precisa de repertório, de estratégias, de ferramentas para poder lidar com eles, para que eles consigam compreender o que a gente quer, só que dentro do universo deles, não é como o nosso. E quando nós não estamos bem, quando a gente não está bem com nós mesmos, inevitavelmente a gente acaba lidando de uma maneira equivocada com eles. Então, aprender a identificar as suas próprias emoções, regular as suas emoções, é um processo fundamental que muitos pais e mães negligenciam. Ô, Rafa, mas tu chega a atender pais, o casal, ou só mães? Eu já atendi casais, mas não com a demanda de maternidade e paternidade. Mas eu atendo homens e atendo mulheres. Mas casais, no momento, eu não tô atendendo. Daí, mas o teu foco maior é em mulheres com depressão pós-parto? É uma demanda que chega bem recorrente para mim na clínica, mas eu também atendo outras demandas, mas até pela minha história, pelo fato de eu ter tido depressão pós-parto e eu sempre expus isso, abri isso, porque eu acredito que é importante e eu observo na clínica que quando a mulher chega para terapia, que ela está vivendo um processo difícil, uma depressão, o fato de você fazer ali, enquanto profissional, uma autorrevelação, que a gente chama, de contar algo da sua história, que faça sentido, obviamente, para o paciente, ela se sente extremamente acolhida, porque ela entende que, poxa, não é só comigo. Se ela, que é psicóloga, viveu isso, eu tô autorizada também a ter uma dificuldade. Que é aquilo que a gente falou antes, a mulher se culpabiliza muito, ela acredita que ser uma boa mãe é ser uma mãe perfeita. E essa perfeição não existe, muito pelo contrário. Quando a gente se cobra perfeição na maternidade, a gente acaba também comunicando para os nossos filhos que eles não têm espaço para falhar. E eles precisam entender que eles vão ser amados incondicionalmente. Então, a gente aprender a lidar com as nossas falhas também faz parte do processo de ensinar para os nossos filhos. E é bem o que tu falou, assim, a questão de tu já ter vivido isso, né, a depressão, faz com que as mulheres se sintam mais à vontade para falar. Sim. Porque tu já viu na prática o que é sentir isso, né? E é muito melhor
do que tu falar pra uma pessoa que nunca viveu. E é um medo, principalmente de não ser acolhida, de ser julgada. Mesmo no setting terapêutico, no ambiente da clínica, as mulheres muitas vezes têm receio e levam semanas de terapia para se sentir confortável, muitas vezes para falar que tiveram pensamentos obsessivos com o bebê, que pensaram em fazer algo contra o bebê, porque elas se sentem extremamente julgadas pela sociedade e desqualificadas como mãe e como mulher. Então, realmente, esse é um período desafiador e que muitas pessoas veem como frescura, como bobagem e respondem a essas mães daquela forma. Mas por quê? Seu filho é lindo. Você não queria tanto ser mãe? Você não desejou tanto a gravidez? E agora tá aí sofrendo, porque... E aí a mulher se culpabiliza porque ela não tá sabendo lidar com aquela realidade, aquela turbulência emocional que tá acontecendo. E na hora em que ela tenta abrir para pedir um suporte, ela é criticada e julgada.